Hoje, a gente entende dentro da neurociência e da psicologia comportamental que existe uma forma de você se vacinar contra o estresse. Porra, isso é interessante pra caramba. Que é o quê? Eu preciso saber disso aí. Não é, cara? Nossa, cara, fala, Estamos pelo amor de Deus. precisando aqui, cara. A pergunta de $1 milhão. Você já fez isso, cara. Já? Você já fez, cara. Sem saber Você é do um cara nome, que eu já fez. Como que é? Inoculação ao estresse basicamente é o mesmo processo de você tomar uma vacina, só que em vez de ser o vírus é o estresse. Então, você se submete a pequenas doses de estresse e o seu organismo cria resistência contra estressores A famosa futuros. criar casca. Exato, cara. Cria casca. E você já fez. Se eu falar assim, Vilela, agora a gente vai sair daqui, cara. A gente vai ali pro centro e eu vou te colocar na frente de 100 pessoas e você vai ter que fazer alguma coisa. Entendi. Ou a gente vai ter que fazer esse programa na frente de 100 pessoas. Você faz. Já fiz porque eu fui fazendo isso Você gradativamente. faz. Vai ficar mal, vai ficar ansioso, não sei o que, mas vai fazer. Tem pessoas que você fala, isso vai acabou, travar, velho. exato. Sai correndo aqui, ó. Sai correndo. Então, essa ideia de inoculação ao estresse vem de vários estudos, principalmente com animais não humanos, que permite que a gente mensure níveis de hormônios, etc. Tem um muito legal, cara, que foi feito com primatas, com macacos. O que eles fizeram? A gente tem um eixo de resposta ao estresse chamado de eixo HPA. Repete aí, HPA. HPA. Isso. Chamado hipotálamo pituitária adrenal. Repete aí, Paquito. Hipotálamo, HPA, hipotálamo, apicultura, pituitária e adrenal. Isso. Boa. Eixo HPA, cara. É um dos eixos mais conhecidos da nossa fisiologia hormonal. Talvez ou mais. Desde 1936, um sujeito chamado Rancelier, um fisiologista, ele percebeu que quando você submete um organismo a algum estresse, esse organismo tem uma resposta endocrinológica, isto é, dá uma bomba de hormônios ali quando você está estressado. O estresse, no caso aqui, a gente entende como, sei lá, vem um leão, entra um cachorro raivoso aqui. Todos nós vamos ter a mesma resposta hormonal. Tá. O corpo... Luta ou fuga. O seu corpo vai liberar adrenalina, o seu intestino vai parar. A gente sacrifica o Paquito, joga ele no cachorro e fugimos. Beleza, tô vendo que você tá vacinado contra o estresse aí. Espero que seu cachorro esteja vacinado contra o estresse também, né? Pelo meu bem. Então, assim, esse eixo HPA, quando você tá estressado, um dos produtos da ativação desse eixo é o cortisol. Cortisol, todo mundo já ouviu falar alguma vez ou outra, hormônio do estresse, blá blá blá. O que eles fizeram com macacos, cara? Eles pegaram 2 grupos de macacos. Um dos grupos, a macaca estava grávida, nasceu o macaquinho pequenininho e eles deixaram normal. Tá. Outro grupo, esse artigo foi publicado numa revista chamada PNAS, uma revista muito foda americana. Outro grupo, eles pegaram o macaquinho pequenininho e eles submeteram o macaquinho a um pequeno grau de estresse, não nocivo, mas um pequeno grau de estresse, desde criancinha até a adolescência. Qual que era o pequeno grau de estresse? Eles removiam o macaquinho da mesma sala que a mãe por um tempo. Tá. Seria mais ou menos como um moleque ir pra escola. Tá. Tipo, muitas vezes a criança que vai pra escola no início ela não quer ir pra escola. Não quer. Chora no carro. Até hoje meu filho tem dia que não quer ir, aí acaba querendo, mas não quer. Exato. Então o que eles fizeram? Vai ter que sair, vai sair, vai ficar um tempo sem a mãe. O que eles percebiam? Quando retirava longe da mãe, esse eixo de resposta ao estresse aumentava um pouquinho e caía quando voltava com a mãe, ou depois mesmo caía. Era pouco. Era uma dose relativamente controlada. Na idade adulta, eles pegaram esses 2 grupos e eles submeteram a um estresse. Aí, privação de comida, tinha que lidar com o odor de algum tipo de predador, algum estresse mais maior, importante, exato. O que eles perceberam do ponto de vista fisiológico? Eles não conseguem medir porque o macaco não fala, né? Então não tem como perguntar. Mas do ponto de vista fisiológico, eles viram que aquele macaquinho que teve pequenos estressores na infância e na adolescência respondeu liberando menos hormônio do estresse. Quase como se para ele aquela situação não fosse tão estressante. Fosse controlável. Por quê? Porque, cara, o organismo já passou por algumas coisas que não foram legais. É por isso que você olha muito, sei lá, você que tá em casa, seu pai, sua mãe. Cara, às vezes a casa tá caindo, sei lá, e os caras tão... Calmo. Tipo assim, levando, sabe? Os mais velhos são os mais... Fala, não, calma, já vai dar boa. E o cara tá, meu Deus, não sei o quê. Cara, já passou, já criou
repertório para lidar com aquela situação. Hoje, muitas pessoas falam que é um comportamento estoico, né? Um comportamento estoico. Você, mesmo frente a uma tempestade, mesmo frente ao mundo caindo, você segue e continua fazendo as coisas que você precisa fazer. Porque, de alguma forma, você já entendeu que aquilo dali é passageiro, ou enfim. E o macaco que não tinha sido exposto a esses pequenos Bomba de cortisol. E olha que louco, cara. E qual é a desvantagem disso? Olha que louco, aí que tá, cara. Agora vai fechar um círculo de entendimento na sua cabeça e na cabeça das pessoas que talvez dê até uma certa euforia em entender isso. Tá. Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão é cortisol alto por muito tempo. Olha só. Cara. Então, cara, se você... A tendência é a gente ter mais gente com depressão hoje em dia. Porque tá sendo super protegido. Não lida com estresse. Daí qualquer coisinha... Faz todo sentido. Pensa assim... Isso é uma coisa que as pessoas têm que... chegar meu moleque, já vou dar susto nele, cara. Bota fazer um ao vivo aqui, vai se estressar. O cachorro hoje quase morreu, hein, filho? Tá bem, mas quase morreu. Filho, se acostuma aí, meu. Ele vai chegar, você vai buscar ele na escola e vai falar: filho, então, aconteceu um negócio, teve um terremoto, todos os seus brinquedos quebraram. Não, mas aí que tá. Eu sempre falo isso. O estresse, ele respeita uma curva que é uma curva de sino. É uma curva em U invertido. Então, basicamente, o que os neurofisiologistas e os neurocientistas mostram que estudam isso hoje é que, assim, você não pode ter pouco estresse é ruim pro sistema. Imagina você fazer um stand-up e você não ficar nem um pouquinho ansioso. Isso é uma merda, velho. Você não vai se preparar, não vai... Enfim. Agora, um pouco de estresse é funcional. Agora, se você estressar demais, a performance cai. Também é tão ruim quanto pouco não ter estresse. Exato. Então... Eu digo isso sempre pra galera que tá assistindo, né? Se teve corte sobre essa parte, bota esse finalzinho, esse adendo aqui pra pessoa não entender se é isso. Não é estressar a pessoa. Agora, é você encontrar um lugar onde você entende que, cara, mesmo... Eu saio da minha zona de conforto, mas não entro num pânico. Mas relativamente seguro. O que é uma zona de conforto relativamente segura? Cara, se você tem um trabalho da escola, da universidade para apresentar para 10 alunos, a sua vida não tá em risco. Não tá em risco, cara. No máximo vai acontecer alguém rir, o coleguinha que não vai muito com a sua cara dar uma risadinha de canto de boca, você ficar extremamente ansioso, extremamente mal. Mas, cara... Vai fazer uma roleta russa. Não, velho. Você não vai botar a faca e fazer assim, tá ligado? Não, é uma situação, sabe? Então você tem que identificar aquele momento relativamente desagradável e, cara, em direção a ele. Que não tem risco à saúde ou à vida. Em direção a ele, entendeu? Mesmo que seja um desconforto e tal. É importante, isso cria traquejo. Eu fiz isso conscientemente várias vezes na minha vida. Você fez demais, cara. Como desafio pra mim mesmo. Exato. Eu tenho que fazer isso, eu morro de vergonha, morro de medo. Exato, tanto cara. de falar com a menina que eu tô afim, até apresentar o trabalho, cara. Eu não conseguia. E aí você percebe que hoje o mundo tecnológico e, enfim, ele tá possibilitando tudo pro outro lado. Então, claro. Você não precisa mais chegar na menina, tem o Tinder. Exato. Você não precisa ligar na casa dela como você precisava antes. Exato, e o pai pode atender e você vai ter que falar com o pai. Exato. Por favor, chama a Samantha. Não, pra começar, quem que liga hoje, cara? Ninguém liga mais hoje, cara. Quem que liga pra pessoa hoje? Samantha, beijo. O primeiro beijinho que eu dei na vida foi com ela no Play Center, no Montanha Encantada. Você tava nervoso? Porra! Não, era a excursão da escola do final do ano. Eu fiquei planejando o ano inteiro. Cara, quando chegar na excursão e todos os amigos, você consegue, vai, cara. Cara. E aí você vai, agora é a hora da Montanha Encantada. E aí, cara, se tivesse uma medição, tava aqui explodindo. E eu deve ter sido ridículo. Cara, eu acho que talvez o principal momento, assim, que também deve ter te dado um pico de estresse que você foi em direção foi stand-up, né, velho? O que a gente chama de open mic, a primeira vez que você sobe. A primeira vez que você sobe. Gravado. Você lembra, velho? A primeira vez eu tenho gravado. Eu não... Mas você lembra da experiência emocional? Claro, Fudido, cara. Assim, sem dormir. É pro mal e pro bem, né? Ele começa ruim e termina bem, mas poderia terminar mal também. E eu tava com tanto medo de tremer a mão que eu não tirei o microfone do pedestal. Olha só, cara. Eu fiquei com a mão aqui, o pedestal aqui, falando aqui, porque se eu pegasse o microfone eu ia tremer a mão. E eu não queria que as pessoas sentissem. Mas é óbvio que elas sentiram que eu tava nervoso. Não tem como saber, porque eu vendo lá dá pra perceber claramente que eu tava nervoso. Mas, cara,
não tem como se preparar, cara. É uma. Você tem que segurar. E antes de você, cara, a hora que você tava atrás das cortinas ali. Cara, toda hora você fala, queria eu vou estar na vazar. minha casa. Eu queria estar na minha casa, debaixo do cobertor Exato. quentinho. Eu vou embora daqui. Por que eu me propus a fazer Não, isso? eu quero fugir daqui. É a mesma coisa quando você tá subindo numa montanha-russa. Cara, por que eu tô aqui, velho? Pra quê? Desce, não dá mais. Cara, é uma sensação. Exato, cara. Então, essa é a sensação que você tem que identificar essa sensação e, cara, ir em direção a ela. Porque aí você cria repertório, cara. Daí você consegue, você vai uma vez, vai duas, e uma outra vai ser ruim, e outra vai ser legal. Você vai. E aí você percebe que você consegue. Às vezes o stand-up não tá legal, mas você consegue. Você fica feliz de ter enfrentado o problema, o medo, e aí a tua autoestima sobe. Então, olha só. O quebra-cabeça. Você tem a necessidade. Olha isso aqui, quebra-cabeça aqui, ó. Olha a quebra-cabeça do rolê. Você tem a necessidade de se expor em doses pequenas a pequenos estressores para conseguir, na sua idade adulta, não ficar com pico de cortisol todo momento por qualquer coisa. Ao mesmo tempo, hoje a molecada está cada vez se expondo menos. Então não estão criando repertório comportamental, que por consequência na idade adulta vão ter pico maior de cortisol por qualquer coisa. E um dos principais fatores de risco para depressão é o cortisol alto. Cortisol alto é extremamente tóxico para os nossos neurônios, para as células do cérebro, especialmente para os neurônios produtores de um neurotransmissor, a gente falou bastante no outro podcast, chamado de dopamina. Exato. Que tem a ver com motivação, buscar prazer, etc. Recompensa. Então o que acontece? Você está criando um cérebro inapto comportamentalmente que está indo em direção a viver num mundo onde você inevitavelmente vai ter que lidar com estressores. É quase um tiro no pé, cara. É quase um tiro no pé. Então o que eu peço para as pessoas sempre? Não se esquive de situações que você tem medo. E eu, como pai, não super proteger. Exato, cara. Tipo, senta e conversa. Fala, filho, eu sei que você tá com medo. Eu sei que é uma apresentação pros seus coleguinhas. Eu sei que talvez tenha menininha ali na turma e você tem vergonha. Mas é um momento importante de você ir, de você vencer, pra você ficar mais forte, tal. Tem um exemplo... Não liga pro diretor e fala, que história é essa aí de botar o meu filho aí no negócio, cara? Não sei o que, não sei. Teve uma experiência esse final de semana que eu fiquei com meu filho, minha mulher tava no congresso, levei ele nesses espaços que tem shopping de cama elástica por lá e tal. E tinha um dos lugares que era muito alto e tinha aquela piscina cheia de almofadas e tal, e tinha 3 alturas, né? E ele pulou da mais baixa, da intermediária, e ele travou naquela última lá. Aí eu falei pra ele, vai filho, não, nossa filho, não consigo, não sei o quê. Aí eu falei, senta e cai. Aí ele sentado é menos medo do que ele tá de pé. Ele adorou. Ele falou, dá um frio na barriga. Eu falei, isso, agora vai de pé. Aí, cara, ele foi direto, cara. E foi cada vez mais longe. Aí imagina se ele foge, cara. O problema da esquiva, a gente chama de esquiva. Olha que é bom de dar nome bonito, né? É fugir do negócio, mas a gente dá uns nomes bonitos pra parecer que a gente é inteligente. Então, eu vou te dizer o nome bonito. Tá. Esquiva experiencial. Tá. Você fica fugindo de uma experiência. Qual que é o problema de fugir de uma experiência, cara? Ela é boa. É bom fugir das experiências desagradáveis. É bom? Não. Pro seu espectro de comportamento e aptidão é ruim. Tá. Mas no momento é ótimo. Ah, sim. Imagina que gostoso seria no seu primeiro dia de podcast você voltar pra casa. Não precisei, velho. Ainda bem, né? 2 dias depois você ia estar mal pra caralho. Exato. Pô, por que eu fugi? Eu sou um merda, não sei o quê. Mas na hora é gostoso. Você tá ali com um puta problema na sua frente, tipo, seu filho lá no alto. Imagina que bom seria se ele descesse e falar, não precisei enfrentar. E aí, conforme vai sendo bom você fugir das coisas, você começa a fugir.